Porque o direito administrativo que regula as relações dos servidores públicos nos contratos traz uma ideia de planejamento, né? Então, na etapa, antes mesmo da própria licitação, acontece um planejamento ali. Se na execução do contrato a administração tem a necessidade de uma entrega que não está prevista no contrato, significa que alguém falhou no planejamento. Então, a ordem natural das coisas é punir esse determinado servidor de alguma forma, ou pelo menos apurar a responsabilidade desse servidor. O reconhecimento de uma dívida não prevista, o reconhecimento de uma dívida relativa a uma entrega que não está prevista no contrato implica necessariamente em alguma coisa fora do lugar. E isso pode levar à responsabilização de determinados servidores. E daí a gente tem agora a administração se protegendo. Então, a gente vê mesmo, né? E aqui eu acho que a gente toca um pouquinho da marcha da despesa pública. A gente tem aí na ordem natural das coisas, e cá entre nós a gente fala aqui dessa problemática de órgão público inadimplente, mas um bom tanto das obrigações públicas acontece normalmente. Empenha, liquida e paga. Empenha, liquida e paga. Essa é uma simplificação das etapas da despesa pública, né? Agora, quando o órgão público não paga, e a gente vai, daqui a pouco já vira o ano, e a gente tem essa despesa essa despesa que não estava prevista no contrato. Agora a administração reconhece que deve. A gente está, por exemplo, em 2023, reconhecendo uma dívida de 2021. E ali as legislações das administrações públicas já passam a ser expressas no sentido de que é preciso abrir processos administrativos para apuração de responsabilidade. Então, o reconhecimento da dívida anos depois da prestação do serviço é algo especialmente problemático. A gente diz que os contratos públicos, as finanças públicas são regidos por esse princípio da anualidade, ou seja, o dinheiro arrecadado em um determinado ano ele deve ser dedicado para pagar despesas daquele específico ano. Se eu uso os valores arrecadados no orçamento de 2023 para fazer o pagamento de despesas de 2021, o ordenamento exige que necessariamente se apurem a responsabilidade do porquê que aquela despesa foi contraída 2 anos atrás, porque isso viola esse princípio da anualidade das despesas públicas, né, do direito financeiro. E olha que curioso, a gente tem um caso que é muito emblemático com relação à despesa passar de um ano para o outro, né? O cliente foi ali, prestou o serviço durante 5 anos, só que no 5º ano de uma outra gestão, mudaram todos os fiscais do contrato. Quando esse novo fiscal do contrato chegou, ele pegou e disse o seguinte: olha só, aqui eu não tenho contrato vigente, porque os aditivos que vocês assinaram foram todos fora da vigência, o que é vedado. Então, por uma questão formal, extremamente formal, não se reconheceu a dívida e não se poderia pagar porque não tinha contrato vigente. E aí a gente entra nessa problemática, que para que eu tenha o reconhecimento daquela dívida, eu preciso não só abrir um processo de responsabilização da empresa, como um processo de responsabilização sindicância, processo administrativo disciplinar dos servidores, para ver o que foi que aconteceu. E eu só vou ter acesso efetivamente sobre o que houve na execução do contrato se eu conseguir falar com aquele fiscal do contrato em uma sindicância. Então, o que aconteceu, uma prestação de serviço que aconteceu em 2005 vai ser pago em 2023. Porque eu tive todo esse processo de responsabilização para poder reconhecer uma dívida em que eu fui lá de boa fé, prestei o serviço e eu não tive a contraprestação. E a gente tem essa situação de que a sindicância para apurar responsabilidade pela realização desses atos de ofício, ela naturalmente tende a punir apenas servidores. Mas o pagamento é obstaculizado por causa disso. Essa é uma injustiça gravíssima. Grave. O contratado público, por atos de ofício que ele não tem ingerência sobre, tem obstaculizado o seu pagamento por sabe Deus quantos anos enquanto acontecem essas apurações.
te ouvindo, me ocorre que se fala muito hoje em dia, a gente abre liga o celular, a televisão, é tudo gestão, técnica, KPIs e rotina e formas de ser mais eficiente no aspecto empresarial e tudo mais. Agora, se tem uma área que passa longe de ter rotinas bem estruturadas, são as áreas de licitações e de contratos públicos das empresas. Olha, a gente atende muita empresa de muitas áreas diferentes e os sistemas não são parametrizados costumeiramente para receber contratos públicos e os representantes comerciais das empresas e aqueles que até são prepostos, todo contrato público exige um preposto da empresa perante a administração. Muitas vezes esses prepostos mesmo não têm treinamento nenhum e eles não sabem onde eles estão se metendo com relação a esses vários ingredientes aqui. Então, eu acho que um dos grandes motivos para o inadimplemento público são empresas desavisadas que entram em contratos públicos e que não têm rotinas adequadas para o acolhimento do contrato público novo, então não tem estruturado no sistema qual é o número do processo administrativo, não acompanham o processo administrativo à medida que ele vai andando, não se programam bem com relação às datas das medições ou às datas dos recebimentos, não tem o nome, telefone e e-mail do fiscal do contrato, não sabe com quem falar quando acontece algum problema. E depois não tem nos seus sistemas as datas de vencimento dos contratos mesmo, para que no mínimo 9 meses ou pelo menos 6 meses antes do final do contrato provocar a administração para preparar a renovação dos contratos à medida que o tempo vai, à medida que a gente vai chegando no final dos contratos, né? E daí a gente vê esse tipo de situação. A gente tem um contrato de tecnologia de uma empresa que, no contexto do corona, então contrata com a administração e é um projeto super bonito, com tablets para crianças da rede pública, com conexão à internet e um monte de coisa super interessante. Mas então chega no final do contrato e a administração não se organiza para fazer a renovação do contrato. E daí a empresa tem esse dilema. Eu vou cessar, vou desligar, vou tirar da tomada esse programa, colocando essas crianças, suprimindo o acesso à internet desses estudantes, ou eu me mantenho nesse contrato? Daí não, vamos nos manter no contrato. Passam 5, 6 meses, 8 meses, é assinado um novo contrato, aí a administração segue a sua vida e o cliente fica com o pincel na mão, tendo esses, 2 milhões, 3 milhões por receber desse período em que não houve contrato assinado. O fiscal do contrato acenou para a empresa, fiquem tranquilos, a gente vai resolver isso daqui, e já se passam 2, 3 anos e nunca mais se viu um acordo desse dinheiro, né? Então, quer dizer, o coração grande dos gestores da empresa, no sentido de acudir e estender a mão para a administração pública, mas, infelizmente, a administração pública que dialoga com outros ingredientes, com a burocracia, o medo do Tribunal de Contas e tudo mais, não se sente à vontade de reconhecer essas dívidas aí e o cliente fica a ver navios, né? Fica a ver navios e aí, né, via de regra, vai se instalar uma comissão para apurar o que foi que aconteceu na execução desse contrato e a comissão não consegue saber o porquê que houve suspensão, o porquê que não foi paga, porque já se passaram muitos anos e não tem uma informação do que aconteceu ali naquela época. Então, ao mesmo tempo que eu quero ajudar, eu tenho que ter consciência que daqui a pouco eu não vou conseguir receber, porque eu não vou ter a teste daquela obrigação. E como tu disseste, tem muitas empresas em que a gente atua em que as pessoas não conhecem o que é uma licitação, não conhecem as burocracias que existem na licitação para a execução do contrato. Então, os setores de uma empresa, eles precisam se comunicar, desde daquele funcionário que faz a entrega e recebe o atesta, que é aquele funcionário que vai fazer a cobrança. Porque se eu não tiver um monitoramento do que eu entrego, do que eu peço, do que eu me defendo, ali com o órgão eu não consigo
ter uma visão global do que está acontecendo no contrato. Isso inviabiliza eu conseguir cobrar de forma efetiva aquela dívida. Então, isso pode se perder no tempo. Então, é preciso que as empresas e todos os funcionários se conectem. E a gente não vê isso na prática, né? Então, eu vejo aquela pessoa que analisa o edital, aí vai para um jurídico que diz, não, tá ok, a documentação para participar é essa aqui. Você recebe um empenho e entrega, mas aí eu não tenho a contrapartida de que dia foi entregue, qual que era o número do empenho, qual que era a nota fiscal que eu entreguei, e aí eu não consigo cobrar.